Bom dia a todos, bom dia meus senhores, bom dia minhas senhoras. Antes de mais agradecer o convite feito pelo Congrega AEPAL para estar aqui presente, nas pessoas do engenheiro Nuno Lopes e do engenheiro Adolfo Crespo. Para nós é um convite que muito nos honra. Muito nos honra porque somos um setor que todos os dias chega à casa de todos nós, assim esperemos, pelo menos é uma realidade agora presente, mas que muitas vezes é esquecido porque tem esta facilidade, é tão natural que ocorra que só se lembram dele quando ele não corre bem ou quando abrimos a torneira da água, a nossa torneira, e não sai a água que devia. Por isso, é uma honra lembrarem-se de nós e é um sinal. E é um sinal que tem várias particularidades. É um sinal que significa que a EPAL, com os seus 156 anos de história, tem um processo de gestão de ativos muito maduro, senão não poderia estar aqui neste papel, tinha que estar também somente num outro papel, que era o da aprendizagem, e que está sempre, também está aí desse lado, naturalmente, mas, por outro lado, é um papel que também é um reconhecimento a todo o setor, que não é só da EPAL, a todo o setor da água em Portugal. Neste evento não estará só a EPAL representada, estarão representadas outras empresas do Grupo Águas de Portugal e quer nas mesas de discussão, quer a apresentar. E eu chamava-vos a atenção para esse facto, ou seja, é um setor que é um setor empresarial do Estado, é um setor público, ou seja, no fundo estamos aqui no Estado que está a desenvolver e a investir nestas matérias e que consegue ter as melhores práticas de gestão de ativos. Não é só, obviamente, o setor da água, o setor dos serviços urbanos de água que está aqui representado, mas é um sinal muito importante e relevante para o estado de maturidade que temos. E esse estado de maturidade não foi alcançado ontem. Tem vindo a ser alcançado em mais de cerca de década e meia e conseguimos hoje estar aqui com a confiança para dizermos que temos boas práticas de gestão de ativos, que desde sensivelmente 2 décadas o tema da gestão de ativos na EPAL é um tema falado, apresentado, estudado. Tivemos que o estudar, tivemos que ir fora para o estudar, porque não havia muito aplicado ao setor da água, e daí a relevância do mesmo. E aqui a EPAL foi muito precursora dessa relevância das melhores práticas de gestão de ativos no setor da água, e já ontem, por acaso, o nosso Presidente dizia isso, temos um papel de grande responsabilidade, porque devemos sempre manter neste papel de precursores para o setor da água, em conjunto, obviamente, com as outras empresas do Grupo Águas de Portugal, que aqui também representadas, e também algumas delas alcançaram níveis de maturidade que também os leva a ter aqui a responsabilidade acrescida de serem precursores na vertente da gestão de ativos. Uma segunda nota em relação, e eu estou muito digital, por isso trouxe aqui o meu caderno, que é sempre bom. Uma segunda nota, e que acho que é relevante para perceberem, ou seja, eu neste papel estou algo desconfortável. E estou algo desconfortável porquê? Independentemente da EPAL ter cerca de década e meia de gestão de ativos e o ter formalizado numa direção, ou seja, não são todas as empresas do setor da água que têm uma direção de gestão de ativos. Na verdade, durante esta década e meia, e face à plateia que tenho e às plateias de ilustres colegas, quer do setor, quer de outros setores, que estão aqui, eu sinto-me um bocadinho como aprendiz de feiticeiro, porque tenho os feiticeiros desse lado, e por isso estou algo desconfortável em relação a isso. Mas, em todo caso, e porquê? Porque não me sentia confortável em vir aqui ensinar, no fundo, e perdoem-me a expressão, o Pai Nosso ao Vigário, quando já sabem das melhores práticas. Quando acabámos de assistir a uma apresentação que revela um ótimo sistema de informação e de recolha de informação,
E por isso há muito conhecimento já existente e seria desconfortável para mim vir apresentar o que a EPAL já faz, porque não é por faça mal, muito pelo contrário. Precisamente já tem um elevado estado de maturidade, iria-vos apresentar informação relevante, certamente, iria-vos apresentar informação de muito trabalho que temos vindo a fazer nas últimas década e meia, mas é algo que já temos vindo a apresentar em muitos espaços, em que é algo em que, de algum modo, também já tem esse conhecimento muito intrínseco. E por isso, e também porque a razão do meu desconforto. Porque, no fundo, o que eu hoje trouxe para aqui não foi apresentar aquilo de muito bom que já fazemos. Isso era extraordinariamente fácil. E vos apresentar, no fundo, os nossos desafios que temos pela frente. E que ainda nem sabemos o que é que temos de percorrer, ou estamos em algumas dúvidas do que é que temos pela frente. E esse papel é que é o desconforto. Porque não tenho aqui os dados todos que vos gostaria de dizer, não, porque ainda estamos no processo de passar por esses processos. Nomeadamente, se era muito mais simples para nós, enquanto EPAL, chegarmos aqui e apresentarmos as melhores práticas de análise de risco que temos dos nossos ativos, temos-la, e era muito simples de fazer, já o fizemos em vários momentos. Era muito fácil para nós chegarmos aqui e apresentarmos toda a componente das inspeções e de como inspecionamos os nossos ativos. Era também, de algum modo, fácil falar até de 3 temas que ontem foram abordados aqui na sessão inicial. A resiliência, como é que trabalhamos, como é que olhamos para a resiliência das nossas infraestruturas. Porquê? Porque já o fazemos há bastante tempo. Isso era confortável para mim. Era confortável dizer-vos como é que nós, e estando num setor do ambiente, como é que nós encaramos a necessidade de adaptação às alterações climáticas para a sustentabilidade do nosso negócio. Também era fácil. E era fácil porquê? Porque há cerca de uma década, para não dizer mais, 2 décadas, a EPAL, uma década, ou uma outra empresa que gerimos, já vou passar a explicar, nós trabalhámos muito nesse sentido. E por isso era fácil, chegava aqui, era confortável, porque temos muito histórico. E por isso mesmo as 3 matérias que ontem ouvimos aqui, que eram essenciais e obtermos conclusões, já são muito trabalhadas pela EPAL e pelo Grupo Águas de Portugal. E isso deixa-nos também muito satisfeitos. Mas continuo a dizer, deixar-me confortável e eu não estou efetivamente confortável em estar aqui. Também vos podia falar da digitalização e dos processos de digitalização. Aí já ia ficar mais desconfortável, porque é um dos vetores que vamos falar. E principalmente fico bastante desconfortável porque no fundo, estamos a atravessar 3 temas que são relevantes. A neutralidade, a necessidade de chegarmos à neutralidade carbónica e nessa componente a neutralidade energética e que impacto é que isso tem na gestão de ativos da empresa. E é um processo que estamos a atravessar e por isso temos que nos mudar internamente nas melhores práticas de gestão de ativos e mudar a cultura da organização, como encara essa mudança e se isso pertence ou não ao core da organização. E por outro lado, estamos também a mudar na componente de olhar para a nossa cadeia de valor e perceber que oportunidades é que temos e que salvaguarda é que devemos fazer para a sustentabilidade do nosso negócio. E em que medida é que começamos a introduzir estes novos temas na atividade core da empresa e nas melhores práticas de gestão de ativos que já tínhamos para os nossos ativos, que também são core, obviamente, são os principais, os ativos core, mas agora temos que passar para estas atividades e olhá-las como tal. E daí o meu desconforto. Nesta primeira fase, peço desculpa, vou ter que vender aqui o meu peixe da EPAL e que somos um dos melhores, mas estamos sempre a aprender e o que temos, a grande capacidade que temos é de, sentindo que somos bons, sentimos também que temos muito de melhorar e por isso também é muito interessante estarmos aqui com várias empresas de outros setores. No fundo, temos aqui 3 pontos da agenda que vou passar com alguma facilidade, sendo que o último é aquele que, se calhar vou dedicar menos tempo, vou chegar atrasado lá, mas que é aquele que, à partida, seria mais relevante. Um bocadinho da história da EPAL, porque ela é relevante, efetivamente, e explica muito do que aqui temos a apresentar, mas, no fundo, nós temos 156 anos de história. Esses 156 anos
da parte dos estudos hidráulicos, das infraestruturas hidráulicas, levaram-nos a uma aprendizagem permanente e uma aprendizagem constante, uma aprendizagem sobre como ultrapassar desafios ao longo do tempo e que vos vou passar a apresentar. Obviamente, temos a nossa missão, visão e valores que assentam sobretudo na proteção do ambiente e no traduzir à população final um valor acrescentado de um serviço essencial, um serviço público essencial, e por isso olhamos, cada um de nós, profissionais do setor, tem muito orgulho em sê-lo, porque está a distribuir um bem precioso, um bem fundamental, um bem escasso e um bem essencial. E esta é a nossa cadeia de valor da organização. Neste momento, podemos dizer que esta é a nossa cadeia de valor da organização, é a cadeia de valor da maioria das empresas do grupo, quando tem a componente de todos os serviços. Encontramos à vossa esquerda e à minha direita toda a parte do abastecimento de água. Obviamente temos um dos grandes fornecedores, um dos grandes contribuintes, um dos grandes stakeholders mais relevantes é a componente do fornecimento de energia, essencial para os serviços de água. E depois temos, já aqui do vosso lado esquerdo, toda a componente do saneamento e do tratamento, recolha e tratamento das águas residuais e lançamento das mesmas nos meios setores, no meio setor ambiental, do qual nos preocupamos bastante. Mas não temos só isto, ou seja, nós criámos toda uma cadeia que nos permite hoje pegar nos subprodutos que temos, quer do tratamento de água para o consumo humano, quer no tratamento das águas residuais, e tentar recolocá-los no mercado, recolocá-los como bens, nomeadamente para a sua reutilização, e aí temos quer a componente das lamas, quer a componente da água residual tratada, ou seja, nós designamos para a APR, em que cada vez mais é premente a sua utilização. Esta é a nossa cadeia de valor, e esta cadeia de valor é importante olharmos para ela, depois para o futuro, para vermos qual é o impacto de algumas medidas, ao qual é o impacto, vou-vos dizer qual é que alguns pormenores do impacto na cadeia de valor, de algumas alterações que temos vindo a fazer. Explicar um bocadinho aqui a formação da EPAL, a fundação da EPAL, em 1868, e quando a EPAL nasceu, sentiu, ou seja, nasce muito, obviamente, com a necessidade de abastecimento, de um melhor abastecimento à cidade de Lisboa. Ele era efetuado através do aqueduto das Águas Livres e de nascentes que existiam dentro da cidade, e foi construído uma conduta adutora, um aqueduto, o aqueduto Alviela, 1880, e que ainda hoje funciona. É um aqueduto hidráulico e que está vivo. E este é o nosso sistema mais eficiente energeticamente. E porquê? Porque é totalmente gravítico. Até chegar a Lisboa é totalmente gravítico, ou seja, não podemos dizer que os nossos antecessores não pensavam nisto. Se calhar não pensavam, não a tinham disponível e conseguiram fazer isto. Mas certo é que este mantém-se o nosso aqueduto mais eficiente do ponto de vista energético. Mas rapidamente chegou-se à conclusão que ele por si só não era suficiente, então temos toda uma fase de infraestruturação também da EPAL, do país e também da EPAL. Com a construção do aqueduto Tejo, o aqueduto Tejo que tem a sua captação no Rio Tejo, ali na zona de Valadas, e que vem, na década de 60, trazer muito mais água à cidade de Lisboa. Novamente, este aqueduto Tejo, construído com o início de construção na década de 40, ainda hoje é um dos principais adutores que traz água para a cidade de Lisboa. Estamos a falar, como está adutora, de 1940. Por isso é que nós somos obrigados a gerir muito bem os nossos ativos. Até agora falei-vos de um de 1880 e outro de 1940, e por isso tentamos, as boas práticas são essenciais para eles se manterem ativos até o momento. E continuamos nas décadas da infraestruturação. O aqueduto Tejo rapidamente se percebeu, aliás, quando se iniciou a obra já se sabia que não seria suficiente, e então já estavam muitos projetos feitos, da década de 60, não quando se começou a obra, mas quando se iniciou a exploração, no fundo, funcional do aqueduto Tejo, percebeu-se que, por si só, já não era suficiente para a evolução dos consumos da cidade de Lisboa, e daí iniciou-se novos projetos
para trazer água para a cidade de Lisboa e para os municípios, agora já para os municípios à volta da cidade de Lisboa, em todo o percurso, e foi-se buscar água à Albufeira de Castelo de Bode, cerca de 100 e tal quilómetros de Lisboa, no adutor, que neste momento também, obviamente, está em exploração, o nosso adutor principal de Castelo de Bode, e do qual se trouxe água e se montou toda uma capacidade de elevação, de tratamento e de adução para a cidade de Lisboa. Tendo isto construído, ainda tínhamos fragilidades nos municípios que estão aqui mesmo à volta da cidade de Lisboa, os municípios fronteira. Estamos a falar do município de Sintra, no município de Cascais, no município de Oeiras, no município de Amadora, no município de Loures e agora também no município de Odivelas. À data não era assim. Por isso, tivemos de desenvolver mais uma infraestrutura linear que desse suporte a isto. Mas só desenvolvemos e só tivemos capacidade para desenvolver porque à data, em 1900, nos primeiros projetos de Castelo de Bode, se pensou em ter disponibilidade para tal, porque senão não tínhamos conseguido agregar este sistema. E por isso, esta apresentação, no fundo, o que vos quero traduzir aqui é que a EPAL tem uma série de infraestruturas com muitos anos de existência e que, por isso, carecem de uma gestão de ativos muito eficaz, muito pertinente, muito incisiva, porque o dinheiro é escasso, por natureza, é um recurso escasso também e que exige uma grandes opções estratégicas de onde vamos investir e qual o melhor investimento. Com isto tudo, a EPAL depois, em 2015, foi chamada à gestão delegada de 5 empresas que já existiam no interior do país. Depois houve aqui um processo de fusão e agregação e decisão que originou que no final do dia ficámos com a gestão delegada das Águas do Val do Tejo, que cobre toda esta zona que está aqui à vossa direita, que cobre toda a zona do interior do país, desde lá de cima de Meda, de Figueira de Castelo Rodrigo, até aqui embaixo ao Alentejo, até a Portelo. Por isso cobre toda esta zona geográfica numa área bastante extensa e com uma população ainda maior. Por isso, hoje em dia, temos a responsabilidade de levar água em qualidade e quantidade. Nós temos só a gestão em alta, não temos em baixa, ou seja, não distribuímos a água ao cliente final, para quem não é tanto do setor, mas temos esta gestão. E esta gestão obriga-nos aqui a uma visão diferente da gestão de ativos, na perspectiva de como é que vamos trabalhar com um conjunto ainda muito maior de ativos, mais dispersos, de menor valor, mas também, do ponto de vista crítico, independentemente do seu valor financeiro, do ponto de vista de crítico ou de criticidade, são de grande valor. Alguns indicadores e métricas para com a EPAL, da EPAL, e o que eu vos gostava de chamar a atenção era para aquele quadro dos ativos, dos assets aí do vosso lado esquerdo, que no fundo revela a quantidade de ativos que nós temos do ponto de vista da EPAL para trazer água para a cidade de Lisboa. Ou seja, é aquela quantidade, temos cerca de 700 km de rede de adução, temos cerca de 1.400 km de rede de distribuição e depois um conjunto de 2 estações de tratamento e um conjunto de reservatórios. Mas quando passamos para as águas do Val do Tejo, quando passamos para as águas do Val do Tejo, a natureza é completamente distinta. E quem olha para os dados sem ver a realidade física e a realidade geográfica, não consegue interpretar isto. Nós temos, do ponto de vista de captações, 435 captações. Nós tínhamos cerca de 3 no Nepal, além dos furos. Quando olhamos para os reservatórios, temos cerca de 700 reservatórios. Tínhamos 40 no Nepal. E agora como é que a mesma equipa, e está aqui a minha antecessora, que teve que, no processo, receber esta prenda, como é que gerimos isto do ponto de vista de informação, como é que gerimos isto do ponto de vista de gestão de ativos? Mas pronto, isto já lá vai, esta história já passou, já estamos a gerir e hoje em dia conseguimos, mas para terem a ideia dos desafios que, entretanto, fomos passando e que são relevantes. Alguns indicadores de investimento do nosso CAPEX, do CAPEX da EPAL e do CAPEX das Águas de Lisboa e das Águas de Val do Tejo. Temos uma ordem de grandeza de cerca de 200 milhões, investimos planeamos investir cerca de 200 milhões por 3 anos, entre cada triênio do ponto de vista da EPAL, é essa a nossa meta, ronda estes valores. Se o temos conseguido fazer, não.
mas é o nosso objetivo e precisamos de fazer sim. Do ponto de vista da ADVT, nós temos um contrato de concessão, do ponto de vista de gestão e de como é que fazemos, as matérias são mais complexas e mais difíceis, mas andamos ali na ordem de pretendermos investir cerca de 30 a 40 milhões todos os anos. Também não temos conseguido alcançar esse resultado, mas pretendemos e temos esse objetivo. E por isso, com aqueles conjunto todos de ativos, a nossa razão de existência é saber, onde é que colocamos este dinheiro, porque ele é público, não é nosso, é vosso. E 2, como é que garantimos a sustentabilidade da empresa, não agora, mas no futuro. No ciclo de vida do próprio ativo e no desenvolvimento da própria empresa, e temos ativos que nos duram e têm períodos de amortização que vão até aos 50 anos, e como já vimos, temos ativos de 1880 a funcionar, 1960 a funcionar, e que são nossos principais ativos. Então, por isso, a empresa montou toda uma estratégia de gestão de ativos. Essa estratégia de gestão de ativos tem, no fundo, como grande base esta triangulação entre o risco, o custo e a performance. Não foi montada ontem, como vos disse, tem mais de década e meia de existência na empresa e eu diria que, sem qualquer margem para dúvidas, de pelo menos 2 décadas de pensar sobre o tema. E é relevante este trabalho. E foi todo este trabalho que foi feito que nos permitiu, perante 3 eventos muito recentes, suportar os mesmos, não perdendo, no fundo, aqui a visão da gestão de ativos, pelo contrário, incorporando esses desafios no que pretendemos vir a ser e no que pretendemos construir. O primeiro grande evento foi a pandemia. Traduziu-nos aqui em algumas matérias que não estávamos preparados e que teve impacto na própria gestão da organização. O segundo evento, a própria guerra europeia que vivemos, que lamentavelmente ainda atravessamos, e que vai, naturalmente, lamentamos, mas achamos que se vai perpetuar. E no meio disto tudo, uma crise energética, crise ou não crise, mas que teve impacto na organização. E como expliquei, como viram nos indicadores, a energia é um dos nossos principais fornecedores. E como é que conseguimos exportar? Porque temos as coisas bem estruturadas, a informação muito bem estruturada e temos uma prática de gestão de ativos, não só por isto, mas também uma prática de gestão de ativos, toda ela muito, num estado de maturidade muito, muito elevado. A adicionar a isto, tivemos mais uma crise. Foi eventos de seca extrema em 2022. Se tivéssemos só na EPAL, as lições apreendidas da seca de 2022 tinham sido reduzidas ou nulas, porque estamos muito resilientes à escassez. Mas tivemos um susto. Na outra empresa, na ADVT, não estamos. E se não tivéssemos todas as práticas de gestão de ativos incorporadas e na cultura da organização, não tínhamos conseguido olhar para a crise da seca de 2022, interpretá-la corretamente e tomar as medidas que foram necessárias e que são necessárias, quer do ponto de vista de investimentos, quer do ponto de vista de estruturação da organização. Um bocadinho do que fazemos, obviamente, temos as nossas análises de risco que estruturamos basicamente em olhar para 5 grandes componentes, são estas aqui do quadro do vosso lado direito, mas já não somos capazes de olhar para elas sem olharmos para uma 6ª componente, chamei de neutralidade climática, que no fundo vai tocar aqui na componente energética, na componente carbónica e na componente das alterações, das medidas de mitigação aos efeitos das alterações climáticas. Ou seja, trabalhamos tudo isto, reunimos tudo isto na nossa caixa, e que não é escura, é aberta à organização e a organização já interpreta corretamente e fazemos um documento que, no fundo, é o nosso documento anual, onde espelhamos o que queremos a curto, médio prazo para a organização, do ponto de vista de investimentos e do ponto de vista de onde investimos nos nossos ativos. Não chega por si só isto, também temos, no fundo, aqui 5 dimensões para a sustentabilidade infraestrutural dos nossos ativos.
ou seja, temos sempre presente uma estratégia, uma visão e um planeamento que nos permite geri-los corretamente. Uma das componentes muito importantes é a qualidade do nosso, não é a qualidade do nosso serviço, é a qualidade do nosso produto, e por isso parte dos nossos investimentos são prioritariamente destinados para a garantia da qualidade do nosso produto, e em Portugal nós temos um nível de excelência na qualidade da água, resultado do trabalho não só de todas as empresas do Grupo Águas de Portugal, mas também de todas as entidades gestoras, todo o setor no fundo, e não só do setor por si só, mas também da academia, que tem vindo ao longo dos últimos anos, para não dizer sempre, a apoiar o setor neste desenvolvimento. Olhando muito para a eficiência e para a eficácia, e assim com base nas práticas de gestão de ativos, olhando para a resiliência e para a capacidade adaptativa, nomeadamente na componente das alterações climáticas, e aqui com isto, não esquecendo nunca, porque é isso um DNA da EPAL e das empresas também do grupo, de termos uma inovação sempre presente, e a digitalização faz parte de um dos vetores que nós entendemos que temos que inovar. O resultado final é uma série de certificações que acreditamos, e a empresa é certificada no âmbito quer da 50.000, quer da 55.001, que são as áreas mais relacionadas da gestão de energia e gestão de ativos, e que, no fundo, são controlados aqui muito pela área de gestão de ativos, mas isto revela só um resultado, ou seja, não foi este o fim, muito pelo contrário, mas, em todo caso, é um bom prémio que as empresas podem e devem apresentar e devem ter como objetivo. Pronto, pegando nisto e fazendo aqui o histórico e o resumo da EPAL, e espero não estar a ser muito maçador, mas 3 notas. Portanto, só aqui voltar atrás. Neutralidade carbónica, transformação digital e sustentabilidade da cadeia de valor do negócio que temos. E quem me diz é que isto vem impactuar? Nós temos o Programa Zero que está a ser implementado no Grupo Águas de Portugal. Esse Programa Zero pretende alcançar a neutralidade energética, tem esse propósito. É um projeto que envolve todas as empresas do Grupo Águas de Portugal, e dentro dessa parte, ou dentro de uma componente do Programa Zero, temos a componente também da neutralidade carbónica, da emissão de carbono, onde fazemos avaliações anuais, quer para o Scope 1, quer para o Scope 2, quer para o Scope 3, e o que temos constatado é cada vez mais uma evolução positiva e principalmente o vivermos estas... ou seja, isto passou a ser core da própria organização. Do ponto de vista da eficiência energética, da neutralidade energética, 2 áreas de trabalho que temos desenvolvido fortemente. Uma, a componente da eficiência energética. Aí é onde podemos ser mais neutros, é sermos mais eficientes. E esse é um grande esforço que temos vindo a fazer e que temos equipas a trabalhar, e a gestão de ativos tem um papel determinante também nesta componente. E uma segunda área de forte investimento infraestrutural é a produção de energia, a autoprodução de energia. E aí a empresa está a fazer um grande esforço, quer a EPAL, quer a ADVT. No conjunto, temos uma ordem de investimento acima dos 100 milhões de euros. Só na EPAL temos na ordem dos 74 milhões de euros, sendo que na primeira fase de investimento temos uma ordem de grandeza de 50 milhões de euros. Estes 50 milhões de euros são investimentos que se traduzem quer em mini hídricas, uma das quais está prestes a terminar a obra, o investimento, uma segunda componente de eólica, de fonte eólica, e a terceira, mais usual e que já temos instalados, diversos, é a parte fotovoltaica. Ou seja, cada uma destes, no total, nós pretendemos ter uma ordem de grandeza de 66 gigawatts-anos, no total da fase 1, e uma potência instalada de cerca de 15.000 quilowatts. Eu pedia agora à Regi se podia passar aqui o filme, se faz favor.
Esta é a nossa estação elevatória dos Barbadinhos, já agora. Esta é a nossa estação elevatória dos Olivais. E esta é a obra da microturbina hidroelétrica, no fundo, que está a ser instalada no troço adutor de Castelo de Bode, no adutor de Castelo de Bode, que vai alimentar toda a estação da Aceiceira e de energia e a estação elevatória de Castelo de Bode, uma das nossas principais. Muito obrigado à Regi. Isto foi a melhor forma de vos explicar o nosso projeto de energia de 0% EPAL 0%, o que estamos a fazer e o ponto de situação, e tem sido bastante interessante toda esta viragem de olhar para a energia e de potenciar este 0%. Por outro lado, e para terem uma ideia também dos dados do componente já da digitalização, a EPAL neste momento, e só mais aqui na parte da EPAL, só para termos uma ideia da quantidade de dados, eu ia ao último valor dos 180 milhões de dados registados por dia do ponto de vista de secada. Isto é o que nos está a chegar todos os dias à organização, além dos outros de dados de informação relativos às ZMCs, às zonas de monitorização e controle, e aos dados relativos à monitorização da energia. Nós sabemos de 15 em 15 minutos, através dos dados que nos são provenientes pelo fornecedor, pela redes, temos os dados da energia de 15 em 15 minutos, todos os pontos de alta tensão, média tensão, baixa tensão especial e alguns de baixa tensão, ainda não temos tudo de baixa tensão, mas esta é a nossa ordem de grandeza, do qual só aproveitamos parte. Mas o problema não é este. O problema é que vamos ter cerca de 1000 vezes mais nos próximos 2 anos, com toda a sensorização que estamos a instalar. E este é que é o desafio, esta é a parte que eu não estou confortável. Esta é a parte em que temos muito trabalho para fazer e para analisar e precisamos muito da ajuda dos outros setores, porque também hão de ter os mesmos desafios, e precisamos da ajuda, obviamente, do setor privado e das empresas que fazem tratamento de Big Data e Data Analytics, para percebermos como é que podemos trabalhar melhor com esta informação. Naturalmente que a sensorização da água e do saneamento nós estávamos habituados, estávamos a trabalhar há várias décadas para o efeito daquilo que já não tínhamos, na EPAL tínhamos muito, na VT tínhamos pouco, mas de repente temos o projeto 0%. E esse projeto 0% vai-nos alavancar muito toda a necessidade da transformação digital associada ao mundo da energia aplicado na água. Porque não é um mundo de energia de eu produzo, porque tenho clientes a montante, o cliente somos nós. Mas nós também temos que gerir a água. E não estamos permanentemente com necessidades de água. E a exploração de um sistema de produção de energia unido a um sistema de produção de água origina aqui um novo desafio. E este é um desafio para o qual também estamos desconfortáveis e não seríamos responsáveis se não estivéssemos desconfortáveis. Temos que sentir desconfortáveis para podermos trabalhar para otimizá-lo. E, obviamente, também do ponto de vista da digitalização, temos as buzzwords normais que trabalhamos todos os dias, desde a AI, desde a Data Analytics, que estamos fortemente a trabalhar. Já temos modelos, a empresa foi muito precursora do ponto de vista de modelos hidráulicos e estamos a fazer o nosso caminho e a nossa evolução para cada vez mais termos, efetivamente, um gêmeo digital da nossa rede de distribuição e da nossa rede de adução. Na rede de distribuição, eu diria que já temos muito da nossa rede de adução, não o teremos tanto, mas estamos a trabalhar para o efeito. Mas cada vez mais o que temos é mais sensorização, mais dados, e temos que alimentar todos os sistemas que já desenvolvemos. E do ponto de vista da cadeia de valor, e volto ao slide da cadeia de valor porque ele é determinante, ou seja, nós atacámos a parte de criar mais valor na componente de energia, pondo o projeto 0% de energia. Temos toda uma economia circular à volta do nosso
da nossa cadeia de valor relacionada com a produção de lamas e reaproveitamento de lamas para diversos fins, e temos toda uma componente de reaproveitamento do nosso bem mais precioso, que é a água, no fundo, com a reutilização da água. Por isso, efetivamente, nós estamos nestes 3 campos a trabalhar. Mas como é que começámos a trabalhar? E um quarto, peço desculpa, ou aqui um quarto campo, que é a componente da produção de reagentes. Ou seja, se olharmos para a cadeia de valor, há aqui algo que não estamos a ver, mas isto não é só a componente da energia, mas também é a componente muito dos reagentes, um peso determinante neste tipo de setor. E por isso também estamos a trabalhar no sentido de sermos autónomos na componente de produção de um dos principais reagentes que utilizamos nas nossas atividades e na nossa cadeia de valor de negócio. E em que medida é que isto impacta, no fundo, ou em que medida é que estas componentes são catalisadoras para uma visão mais holística da gestão de ativos? É que quando começámos a pensar nestas... E é um exemplo prévio antes que me parece determinante e que se calhar provavelmente muitos de vós já o sabem. Na indústria automóvel, a BYD construiu um dos barcos. Construiu um barco, vai construir 7. E porquê? Porque estava com um constrangimento grande na cadeia de valor de negócio deles, que era o transporte. E se isto, do ponto de vista de cadeias de valores de negócios, é fácil de perceber, se eu tenho ali um bottleneck, vou avançar e construo e adquiro e passo para dentro da organização uma das partes, porque o fornecedor, o mercado, não está a corresponder às necessidades. Se do ponto de vista, isto é fácil de entender do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de gestão de ativos, as equipas de gestão de ativos da BYD, neste momento, têm barcos. E o que eles provavelmente sabiam, era muito sobre indústria, sobre fabrico, sobre as plantas, fábricas de produção de viaturas e tudo associado. De barcos não. E tem aqui toda uma componente nova que vão ter que trabalhar e que diversificar e aplicar a mesma gestão. E é este o nosso desconforto. É que, se fosse em 1880, nós tínhamos um alveola para cuidar que sensivelmente teria qualquer coisa como... tinha o aqueduto, o próprio aqueduto. Eu acho que, não sei se teria mais do que uma estação de bombagem, julgo que seria só desbarbadinhos. E, pelas datas, acho que só teríamos 4 reservatórios naquela data. Aqui depois que foi evoluindo, não sei bem se teríamos mais. Era simples. Adorava ser diretor de gestão de ativos numa empresa só com isto. Tinha a vida simplificada. Lamentavelmente, ou lamentavelmente por bem, não temos. Temos aqui este do vosso lado direito, mas efetivamente é a nossa realidade. Mas aqui estamos confortáveis, como vos disse. Deixamos de estar quando passamos a ter estes catalisadores. A produção de energia, a digitalização e a produção de reagentes. E muito porquê? Porque quando eles foram pensados, ou estruturados, ou estrategicamente avaliados, foi muito na perspectiva de melhorarmos a nossa performance, a digitalização, tipicamente, e melhorarmos muito o nosso custo. A energia é vista como um custo, o grande custo da FSEs da organização, temos que alcançar aqui. E repare, estamos a falar em 2018, 2017, 2018, 2019. De repente, algo aconteceu e mudou esta visão. Mas, em todo caso, o sentimento que tínhamos era que isto não era core. Isto era associado. Eu produzo energia porque vou baixar os meus custos. Eu tenho a digitalização porque preciso ser mais eficiente, ter melhor performance. E eu produzo os reagentes porque estou aqui interessado em perceber como é que isto funciona. Mas o que aconteceu foi a pandemia, como vos disse, a crise energética e a guerra. E os custos de energia, em 2022, aumentaram drasticamente. Se não tivéssemos esta visão, não estaríamos a alcançar o mesmo. E a gestão de ativos aqui vai ter que interpretar que a produção de energia e todos os ativos associados à produção de energia passa a ser um ativo core, um ativo crítico, porque dele depende a sustentabilidade do próprio negócio. Assim como, isto é que já terminei o meu tempo, por isso vou concluir, assim como, na parte da digitalização, cada vez mais ela é importante e relevante e é crítica para o nosso negócio. E por isso a gestão de ativos tem que estar
cada vez mais perto dos processos de digitalização. E na produção de reagentes, que todos estávamos seguros quanto à mesma, recordo, em 2019, se a memória não me falha, em abril de 2019, quando houve a greve dos transportadores de matéria perigosa. Não era só de combustíveis, era matéria perigosa. E por isso, tudo o que seja produção de reagentes que elimine este bottleneck da nossa cadeia de valor de negócio, que elimine o risco, então passa a ser também um ativo core e crítico para a organização, e os ativos que suportam esta produção de reagentes passam a ser críticos para o nosso negócio. E daí a interpretação que mudamos é somente de colocarmos ali o risco também nestes ativos. Mas isto muda muito, porque aquilo que há 5 anos atrás olhávamos para isto, e estão aqui colegas da direção, e não sentíamos que isto nos fosse impactuar enquanto gestão de ativos. Neste momento sentimos que isto é determinante. Mas não, e eu gosto sempre de referir isto, que é não nos podemos esquecer nunca nas organizações dos nossos ativos principais, que são as pessoas. Continuamos a trabalhar nisso e acho que é determinante que as organizações que estão aqui todas não se esqueçam deste ativo determinante para as organizações, as pessoas, a gestão do conhecimento e a comunidade. Nós trabalhamos porque existe, somos um serviço público, porque existe público. Senão não estamos aqui a fazer nada. E, por outro, o nosso ativo principal, que é a água. E, por isso, recomendo-vos a todos, neste momento, que vivemos de escassez, não aqui na região de Lisboa, mas em outras regiões do país, que nunca se esqueçam que a água é o nosso, mundialmente, o nosso ativo mais principal e que, por isso, sem ela nem conseguimos viver. E eu diria que pensar nisto todos os dias era determinante e não podia dizer outra coisa aqui neste grande evento. Agradecendo mais uma vez a vossa paciência e o convite formulado pela Congrega. Muito obrigado.